Oi gente, tudo bem? Bruno Lima aqui mais uma vez. Hoje é dia de falarmos da crise tequila aqui no Mercados em Fúria. No início da década de 90, o Banco Central Americano, o Fed, ele estava atuando com uma política monetária de caráter expansionista. Bom, os juros estavam se mantendo muito baixos. Nessa situação, os investidores procuravam aplicações com maior retorno e também maior risco. Esse tipo de aplicação é chamado de high yield. O México, naquela época, era exatamente o exemplo claro de um high yield. Lutando contra a escalada inflacionária, o México estava mantendo altas taxas de juros. O dinheiro global fluía para lá que nem água, justamente buscando esses maiores retornos. Até o início de 94, o México estava incorrendo em altos déficits de conta corrente e justamente para compensar esses déficits, fazia uso desse dinheiro que entrava em busca dessas grandes taxas. Entretanto, em março de 94, o Fed mudou a sua trajetória. Os juros começaram a subir novamente nos Estados Unidos. Pois é, os dólares iriam voltar para casa e teriam que deixar o México. O México ele tinha duas opções muito claras. Ou ele subiu os juros, assim como os Estados Unidos, para manter a sua atratividade como um país, como um crédito high yield, ou ele tinha que tentar conter a saída de capital via venda de reservas internacionais. O México escolheu vender reservas para tentar justamente conter uma possível desvalorização cambial. O problema era que o México não tinha uma grande quantidade de reservas internacionais. O México decidiu, ao invés de desvalorizar a moeda, emitir títulos do governo, só que denominados em dólar. Foram os chamados pesobônus. Em novembro de 94, após as emissões dos pesobônus, 70% da dívida do México já era totalmente dolarizada. Só que tinha um problema. Todos os títulos eram de curto prazo. E aí, o tamanho da dívida de curto prazo, dolarizada, em relação ao tamanho das reservas que o México tinha, começou a preocupar o mercado. Naquele mês, 3 bilhões de dólares saíram do México. 1 bilhão e 600 milhões em apenas um emblemático dia, 18 de novembro de 1994. E aqui vale um contexto histórico. No ano anterior, a crise da tequila, o México atravessava graves problemas sociais. 2 políticos, inclusive, haviam sido assassinados e havia algumas dúvidas em relação à credibilidade do resultado dessas eleições presidenciais que seriam realizadas. Diante de tanta expectativa, assumiu o presidente Ernesto Zedillo. Logo no dia 15 de dezembro de 94, numa entrevista concedida ao tradicional jornal Wall Street Journal, o ministro das Finanças de Zedillo afirmou que não iria desvalorizar o peso mexicano. No dia seguinte a essa entrevista, 855 milhões de dólares deixaram o México. No dia 20 de dezembro, o Banco Central mexicano anunciou que o peso iria operar em uma banda de flutuação de até 15%. No dia seguinte, 4 bilhões e 600 milhões de dólares saíram do México. Isso era o equivalente a metade das reservas internacionais na época. No dia 22 de dezembro, o Banco Central mexicano retira a banda de flutuação do peso e libera o câmbio para realmente flutuar. No final do mês de dezembro, o peso já acumulava uma desvalorização de 35%. Após a crise, o ajuste no México até que aconteceu relativamente rápido. O consumo privado e público, ambos se retraíram. As importações caíram e o novo patamar da moeda, peso mexicano, após uma grande desvalorização, acabou bombando as exportações. No primeiro semestre de 1995, a economia mexicana tinha contraído 10%. Nos 3 anos seguintes, a economia já havia se recuperado e crescia uma taxa de 6% ao ano. E como é que estava o Brasil nessa época? Aqui era a época pós-Plano Real.
a inflação se mostrava mais controlada, justamente devido às taxas de juros bem elevadas. O câmbio bem valorizado, justamente essas altas taxas atraíam bastante capital. Te lembra alguma coisa em relação ao México? O Brasil ele também se financiava via capital estrangeiro, justamente atraído pelas altas taxas. E no início de 95, o Brasil adotou várias medidas para evitar a fuga de capitais, justamente nessa contaminação devido à crise tequila. O crédito aqui ficou mais caro e o governo adotou um regime de bandas cambiais. O Brasil, naquele momento, já tinha perdido o equivalente a 7 bilhões de dólares em reservas. E o mercado, como sempre, é implacável. A Bolsa Brasileira não foi perdoada. De outubro de 94 até fevereiro de 95, a Bolsa acumulou uma queda de quase 32%. O resto, como vocês bem sabem, agora é história.